Juliana Capro tem 54 anos. É uma mulher branca de olhos verdes, sardas e cabelo castanho longo. Glaci Saraiva Dar, a tia Glaci, tem 82 anos. É uma mulher branca com olhos castanhos claros, lábios finos e cabelo escuro que está todo preso, formando um coque. Ela usa uma blusa branca com detalhes em preto, calça preta, brincos pendentes e colar, ambos em dourado. Está sentada em um sofá vermelho. Ao fundo, há um arranjo de flores amarelas e um quadro floral emoldurado. A iluminação é quente e suave, dando clima acolhedor à cena. Primeira coisa que eu acho que eu vim nesse mundo para amar e ser amada. Porque o amor é o que transforma tudo na vida. Eu nasci em Tramandaí, no ano de 1943. Meus pais, a coisa mais querida, Palmarito Saraiva e Maria Rosa do Amaral Saraiva, eram donos da Casa Amaral, onde tudo que tu precisasse, para tudo, ali naquela casa tu podias comprar. Era um ambiente, coisa mais querida, porque meu vovô ainda morava lá conosco. A mãe e o pai foram morar, trabalhar junto com ele, depois ficaram donos da Casa Amaral. E nós crescemos naquele ambiente muito lindo, de uma família muito unida. Terminei o primário na Escola Estadual Almirante Tamandaré de Tramandaí e fomos estudar em Gravataí. E depois fiz era vestibular para a escola normal. Passei e estudei daí os 3 anos e meio no Dom Feliciano, em Gravataí, onde me formei professora. Em 1962, eu dei aula, eu voltei a Tramandaí, eu entrei para o magistério 1º de abril, na época do Brizola, do senhor Leonel Brizola. E comecei a trabalhar 1º de abril, e era o dia dos bobos, né? Mas eu não era bobo. Eu adorei ser professora. Aí casei com esse moço, que era o senhor Fernando Dero, com quem vivi 57 anos, fora os namoros, que já seriam 63. E nos dávamos muito bem, porque sabíamos nos compreender. E ele também a mim, né? Porque no mundo ninguém é perfeito. E eu casei em 29 de janeiro. Menina, não era um mês, eu tive tifo. Quase morri com 40 de febre. Aí depois passou tudo isso das primeiras partes de casamento, aí nós viemos para morar mesmo, ele já começou a trabalhar e eu a dar aula. Meus alunos só falavam, a maioria só alemão. Mas aí nós tínhamos que usar a criatividade. Tinha um ou outro que não falava só alemão e que eram os meus ajudantes. Eu desenhava o que eu queria ensinar no quadro, ou se era uma coisa assim que eu pudesse levar junto, vamos dizer, um vaso de flores, né, um buquê de flores. Aí eu levava e aquela palavra eu trabalhava com eles, porque eles estavam vendo na realidade o que era. Eu fazia questão de pegar os que tinham mais dificuldade e que eram menos ricos. Eu amava aquelas criancinhas, porque elas precisavam mais do que uma professora, né? Elas precisavam também de amor. E daí fui trabalhar na escola 10 de setembro, onde funcionava no grupo escolar, hoje de bombeiros e biblioteca pública. Em 1978, eu sugeria à diretora, que era a dona Terezinha Malheiros, e a Clarice Arantavesse, e trabalhava com elas na secretaria Rejane Keffer e a Lia Vendrin, porque a escola precisava de dinheiro e os festivais eram cobrada a entrada para os festivais. E aí eu perguntei se eu poderia preparar um festival para a escola. E aí o primeiro foi o mais simples, mas já foi muito lindo. Eu fiz assim uma história que ia contando sobre outros lugares do mundo também, assim. Cada vez mais tipos de dança foram aproveitados, onde
Eu tive a alegria de ter a tia Lília com um grupinho alemão que dançou nos nossos festivais para que ele ficasse mais lindo e ainda de acordo com a cidade onde nós estávamos. Aí eu fui convidada para ser a bibliotecária da escola, onde eu me realizei muito. Eu atendia do pré até a 8ª série na biblioteca. Os que vinham fazer as pesquisas e os que vinham retirar os livrinhos. E com as turmas do primário até a 5ª série, assim, que eles gostavam das historinhas, né? Eu fazia a hora do conto, e daí eu contava a história, e eles tinham que depois contar para mim essas histórias. E quando iam para a sala de aula, o professor fazia um trabalho com as crianças sobre o que eles tinham entendido da historinha, e eles me entregavam o trabalho que eu colocava no quadro mural de cada classe. Assim. Nós tínhamos a turma da novena com a irmã Beatriz, da Casa das Irmãs Aposentadas, que fazia um trabalho com São João. Sempre tinha a pastoral da criança, que tinha o sopão para as pessoas pobres, e reunia as crianças, que naquele dia do sopão, as que podiam vir, vinham, e dessas que podiam vir, eu dava dança, contava histórias, e formamos um grupo de dança que trazíamos para a praça, e elas participavam, coisa mais queridinha. A gente fez roupas também para elas virem. Enquanto isso, eu fazia nos natais, recolhia brinquedos usados, e muitos novos eu ganhava por causa disso, de pessoas queridas que queriam ajudar, que tivessem bonecas que não estivessem vestidas, carrinhos que tivessem arrumado. Eu lavava, arrumava, botava rodinha, vestia as bonecas, tinha um sacão assim de brinquedos, e eu me vestia de Mamãe Noela, toda de vermelho, com a touquinha. Agora eu vou falar sobre um dos momentos mais importantes da minha vida, quando eu fui a patrona do livro e onde eu apresentei meus livros, e a prefeitura contribuiu comprando livros para todas as escolas, o que me deixou muito feliz. Fui fazer a hora do conto nas escolas, e onde eu chegava já estava tudo ornamentado com trabalhos feitos pelos alunos sobre os meus livros. Depois que eu escrevi esse aqui, muito antes na escola, foi lá por 87, eu acho, eu fiz no mimeógrafo. E aí eu pensei, vou fazer novamente, vou fazer um para cada um, fazendo os xerox. Aí eu peguei primeiro da borboleta dourada, onde eu estava fazendo com xerox, e eu recebi a visita de 2 meninas que esperavam neném aqui do meu edifício, e elas disseram, eu tenho uma amiga que trabalha na gráfica, nós vamos mandar fazer para ti os primeiros livrinhos. O meu marido, conversei com ele, eu mandei fazer aí uns 200 para ter, porque ia ter a feira, né, também, e a prefeitura também comprou livrinhos, os 3 livrinhos meus, para a prefeitura, e doaram para as bibliotecas municipais, né? Foi muita felicidade aquele ano. Mesmo tendo que ir ao médico depois e descobri que eu tinha um câncer no rim, não desanimei. Venci. Aí fui, meu filho veio comigo, já não tinha mais meu marido, ele saiu inteirinho, ele estava encapsulado, não perdi nada do rim, só o lugarzinho onde ele estava. E aí eu me realizei com os meus livrinhos de novo, porque eu já tinha me realizado na escola com aqueles que eram feitos com papel de desenho, no mimeógrafo. Depois fiz então o bonequinho de neve, que era eu com meus netos em São Francisco de Paula.
que eles fizeram, eles estavam comigo e com o vô, e eles vieram fazer o lanche de manhã, quando olhamos pela janela e vimos a neve caindo. Eles pediram para ir lá fora, a avó Glaci disse, vocês se agasalhem bem porque é muito frio. Fizeram guerra de neve até que resolveram fazer o bonequinho de neve, que já queriam fazer outra coisa. E deixaram ele lá de noite porque a vovó chamou, era a hora do banho e dos lanches. Mas não é que aparece a borboleta dourada? E dá vida para o bonequinho de neve. E daí ele sai cantando. Mas chegou na praça e o cachorrinho disse, mas se o sol aparecer, você vai derreter todinho. Ele ficou chorando, chorando, chorando. Aí apareceu o pássaro azul que levou a menina de volta para casa. Tem um filme onde a menina foi atrás da felicidade e o pássaro azul estava dentro da casa dela, que era dentro da casa dela que estava a felicidade, não lá onde ela tinha ido procurar. Aí eles levaram, o pássaro azul e a borboleta dourada levaram eles lá onde as crianças, meus netos, tinham feito bonequinho. E a borboleta criou um balão. Para lá, tinha bum, e veio o balão. Aí levaram o bonequinho para um lugar onde era sempre gelado. E lá ele conheceu muitos bonequinhos de neve, e onde tinha uma noivinha com quem ele casou. E sempre o passarinho azul e a borboleta traziam notícias para as crianças aqui onde eles estavam. Por isso, para mim, família é tudo de bom. Nós vivemos uma vida na escola com as colegas, né? Onde eu fiz os festivais, onde eu vivi uma vida linda, que eu dei aulas, depois trabalhei na biblioteca e nos aposentamos. Quando nos aposentamos, nós estávamos um dia assim, tomando um chimarrão, e eu e ela falamos, ai, a gente trabalha uma vida inteira, mesmo que irmãs, né? Mesmo que família, e depois uma se aposenta, tu nunca mais viu. Sabe o que? Vamos começar assim. Um grupo das professoras aposentadas, que hoje temos 20 professoras aposentadas participantes desse grupo e nos reunimos até hoje, sempre nas terças-feiras de cada mês. E é muito bom esse grupo. E também nós tínhamos um caixa que tantas pagavam X e ali nós comprávamos fraldas para... Tinham pessoas doentes no hospital. Sempre ajudamos. Depois, quando o hospital também fez reformas, o nosso grupo ajudou com alguma coisa que eles estivessem precisando, e usando aquele dinheirinho que nós tínhamos para esse fim, né? Primeiro, não devemos complicar muito as nossas vidas, porque para cada coisa tem uma solução. E que a gente tem que saber que assim, ó, mesmo que a gente passe por momentos difíceis, e depois tu vai saber que aquele momento difícil fez tu crescer espiritualmente, compreendendo o outro como ele é, procurando não ter assim sentimentos de raiva, porque esses sentimentos fazem mal para quem os tem. Então, procurar assim, ver o lado bom daquele outro com quem eu tenho uma diferença. E temos pessoas que têm que passar pelas nossas vidas para nos fazer crescer. Eu acho que a mulher deveria ter hoje o lugar igual como os homens também. Mas a gente não pode se desesperar. E sempre que faltar a vontade de seguir adiante, respira fundo, vê o lado bom de tudo que te ajudou a crescer e ser melhor. E outra coisa que eu quero que as mulheres nunca percam esse desejo de crescer, né? Mesmo que às vezes seja difícil, mas lutem e vençam, porque elas podem. Todo mundo
cada um de nós pode alcançar o sonho da sua vida. Em paz com a vida e o que ela me traz, e a fé que me faz otimista demais. Se eu chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Roquinha.